O programa Mais Médicos foi implantado para suprir a carência de profissionais de saúde em áreas periféricas e também regiões remotas do país. Com a revisão dos termos do programa e críticas feitas pelo atual presidente Jair Bolsonaro, Cuba, o país com maior número de médicos no programa, decidiu retirar profissionais do país. E o programa Mais Médicos é o tema do debate de hoje do Conexões. Para discutir conosco, nós contamos com a presença da Ana Maria de Oliveira, que é coordenadora do Mais Médicos em Goiás. Obrigada pela sua presença, Ana. Obrigada pelo convite. E também contamos com a presença do Carlos Rodrigues, que é diretor do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Goiás. Muito obrigada pela presença. Cosemos que agradece, muito obrigado pela oportunidade. Bom, para começar, professora, queria que a senhora explicasse para a gente a atuação do Mais Médicos em Goiás desde o início e fizesse uma avaliação desse projeto até a alteração, né? Até o ano passado, então, antes do início do governo de Jair Bolsonaro. Então, inicialmente, parabenizar a televisão por esse importante assunto, né? A Lei 12.781 de 2013, que criou o programa Mais Médico, ela criou uma série de, não é apenas cubanos no Brasil, né? Importante que a gente deixe isso claro. Havia uma série de, toda uma necessidade de médicos, uma necessidade de atenção primária acontecer no Brasil e reformulação das estruturas, da infraestrutura. Então, basicamente, a Lei 12.781 de 2013, ela aborda isso aí, tá? Então, a nossa universidade, ela é considerada uma instituição supervisora do Mais Médico. E por quê? Porque o programa, quando ele foi estabelecido tendo como o porto as universidades, instituições supervisoras. Nós somos uma instituição supervisora do Mais Médico. Então, eu coordeno o Mais Médico e sou professora da Universidade Federal de Goiás. Então, nós somos a única instituição que coordena o Mais Médico aqui no estado. Então, todo o contingente de médicos ligado a esse programa foi ligado à nossa instituição supervisora. Então, desde quando o programa começou, em 2013 para 2014, e eu estou desde agosto de 2014 aqui no Mais Médico, coordenando há aproximadamente 2 anos, 2017. Esse programa, ele tem sido de uma importância enorme para o contingenciamento nos municípios onde há uma necessidade, uma vulnerabilidade de assistência, onde por muitos anos não havia médico nesses lugares. Então, o que a gente vê desde o momento em que houve, digamos, uma desestabilização do programa a partir da situação onde o governo cubano chamou os médicos cubanos, porque os médicos cubanos, eles são a força-tarefa no mundo inteiro. Importante que vocês saibam disso. Não é só aqui no Brasil, né? Mas aqui eles foram chamados por conta dessa situação criada e desde então a gente vê um desmonte da atenção primária em saúde no país. E aqui no estado de Goiás a gente tem isso. Eu acho que o nosso colega Carlos vai saber dizer com prontidão, porque ele é um dos que sofre na pele esse desmonte. Bom, Carlos, é isso mesmo que eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito do que a Ana já começou a falar. Qual que é a situação, como era a situação do Mais Médicos, como foi a inserção desse programa nos municípios aqui do estado e agora como está? Aproveitando a fala, né, da professora e coordenadora Ana Maria, realmente a inserção desse programa ele veio arrebatar a atenção primária, né, não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil, nas regiões as regiões mais pobres, as regiões que necessitavam desse atendimento, né? E o início foi de extrema importância, né? Para esses municípios mais pobres e mais longínquos e também de comunidades que não eram assistidas, né? Então, contribuiu e somou muito à vinda dos médicos cubanos, né?
E uma das falas dos colegas secretários de saúde, principalmente do estado de Goiás, que é o estado que o COSEMES representa, né? A fala é que alguns colegas sentem saudades dos profissionais cubanos, né? Por conta que o profissional cubano, ele ia para essas regiões mais remotas e permanecia, né? Então o profissional vinha, permanecia 2, 3 anos, o programa é 3 anos, né, professora? O renovável por mais 3, né? Isso, e permanecia nessas regiões. Então, assim, hoje, com essa mudança para a saída do profissional cubano, né, e a inserção somente do profissional brasileiro ou o médico brasileiro que formou em outros países e fez a prova do conselho, né, a gente tem enfrentado dificuldades, porque o profissional tem abandonado o posto de trabalho e a gente tem enfrentado dificuldade porque esse profissional às vezes não quer cumprir a carga horária, às vezes ele quer fazer uma residência, ele quer especializar, e aí como que faz uma especialização fora de um grande centro? Então esse profissional acaba abandonando essas regiões mais distantes, né, e deixando aquela região desassistida novamente. Então, Carlos, dá para apontar alguns outros fatores que levam esse desinteresse do médico brasileiro a ir para essas regiões, além dessas que você colocou, como vontade de se especializar, às vezes conseguir um cargo de maior salário também em outro sistema? A reclamação, eu comentava até agora há pouco com a professora, a maior reclamação dos profissionais é, às vezes, o próprio ambiente de trabalho, né? Que às vezes é hostil, não é adequado, né? Mas o profissional cubano veio e mostrou o contrário, que mesmo com um ambiente, às vezes, não adequado para trabalho, ele não deixou de fazer o trabalho, né? Então, uma das reclamações era, às vezes, o ambiente de trabalho não adequado, a remuneração, às vezes, não era contente do profissional, né? Você já até citou, e a própria distância mesmo, né? De grandes centros, grandes capitais, e às vezes outra grande reclamação, não só o local de trabalho adequado, às vezes própria, né, ferramenta, falta de medicação, falta de alguma coisa nesses municípios mais distantes, né? Tá certo. Daqui a pouco eu passo a palavra para a professora Ana para ela também comentar sobre esse assunto. Assista ao Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para acompanhar o programa pelo site da TV, pelo nosso Facebook ou pelo canal no YouTube. Conexões está de volta e hoje nós falamos sobre o programa Mais Médicos com a professora Ana Maria Oliveira, que é coordenadora do Mais Médicos em Goiás, e também com Carlos Rodrigues, que é diretor do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Goiás. Professora, o Carlos começou a falar um pouquinho sobre esse desinteresse. A senhora teria outras questões a apontar dessa dificuldade de levar o profissional formado no Brasil para o interior, para as periferias? Eu acredito, quando começou o programa Mais Médico, a gente tinha problema de quantitativo de profissionais, né? Por isso trazer os profissionais por meio do acordo com a OPAS. Com a abertura de escolas, né, e o apoio dos ministérios nessa questão da abertura das escolas, tem se formado mais profissionais. No entanto, muitas vezes o profissional não tem um encantamento para fazer o trabalho, né, nos locais vulneráveis, ribeirinhos, né, locais de difícil acesso, muitas vezes até nas atenção básica de zona rural. E, sim, acredito eu que uma necessidade seria a melhoria das infraestruturas. A gente sabe que o profissional médico que está nessas frontes, ele tem muita dificuldade com relação à infraestrutura. Tanto é que um dos 3 pilares da lei que criou o programa Mais Médico, ele tinha um pilar na infraestrutura. Foram feitas muitas alterações, muitas
muitas mudanças na infraestrutura das unidades de atenção básica. É lógico que um país da dimensão do nosso, nós temos muito problema de financiamento. O desfinanciamento é uma realidade. Então, muita coisa melhorou, mas muita coisa não se sustentou ao longo do tempo que o programa está vigindo. Isso é uma realidade. Queria fazer um complemento. Pode ter a ver também com a formação? A formação do profissional brasileiro é diferente, por exemplo, da formação do profissional cubano ou de outros países? Pode ter um viés de formação, com certeza. Eu acredito que não tão de formação, né, mas há uma percentagem, mas de questão cultural. A formação do médico que formou-se em Cuba, por exemplo, é uma outra formação. Eles se dedicam a isso, eles são obreiros do mundo com relação à atenção primária em saúde. Isso é reconhecido, né? Existe milhares de cubanos no mundo inteiro fazendo ações tal qual como a do Brasil. A gente teve na Venezuela o Bairro Adentro, que era um programa que tinha essa conotação também. Agora, penso que uma estratégia que está se vendo nos ministérios, que a gente tem ouvido há muito tempo, mas infelizmente não tem digamos assim, atendido isso, não tem acontecido, é a carreira. Acredito que a carreira de um profissional médico na atenção básica, na atenção primária, é uma estratégia. Então, é um médico de carreira, assim como outros profissionais também, porque a saúde não se faz apenas com o profissional da medicina. Okay. Carlos, com a mudança no início do ano, né, em que houve uma alteração no regulamento do Mais Médicos e por isso Cuba chamou de volta os profissionais que estavam no Brasil, hoje em dia, falta profissional em algumas áreas do nosso estado? Essa saída dificultou mais a vida da população que era atendida nesses locais? Falta sim, Camila. E com certeza dificultou a vida dessas populações, né? E eu não tenho os números exatos agora, mas a professora pode nos ajudar. Posso. Nós tivemos agora, nesse ciclo agora, 57 municípios que foram contemplados agora nesse último ciclo, e nós tivemos 24, acho que municípios que foram desabilitados porque não entraram nesse último critério de áreas vulneráveis em relação ao programa, né? Mas essa saída dos profissionais cubanos, há quem diga, né, alguns colegas falam assim, saudade dos meus médicos cubanos, porque realmente, em relação à atenção primária, eles são diferentes. Eles são diferentes, sim. E tem feito falta, né? Principalmente nessas populações mais vulneráveis que nem a professora colocou, né? Populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas, que nem nós temos alguns municípios, e nosso estado faz divisa com alguns estados que têm essas populações, né, professora? Isso mesmo. Nós tínhamos, antes de todo esse desmonte, nós tínhamos em torno de 780 médicos. Agora a gente tem 500. A gente tem um desfalque. 81 municípios estão totalmente desabastecidos com os profissionais, né? Quer dizer, para municípios que pela primeira vez tiveram a possibilidade de ter profissional médico por conta desse programa, né? Dessa ação que foi realizada. Então, assim, é uma coisa lamentável, né? Aliado a uma série de dificuldades que tem acontecido no nosso Sistema Único de Saúde, porque, afinal de contas, isso tudo acontece no bojo do nosso Sistema Único de Saúde, né, Carlos? Sim. Então, é importante. Agora, abriu-se um novo edital, onde vai se contemplar em torno de 50 municípios, vão ficar outros quase 30 sem, absolutamente, porque abriu-se o edital para municípios de vulnerabilidade máxima. Uhum. Professora, a senhora consegue explicar para a gente, para o nosso telespectador, qual foi o problema envolvendo a presença desses médicos no Brasil? Muita gente fala que eles deveriam passar pelo Revalida, que é a prova que certifica, né, o profissional formado fora. Há muito burburinho, mas eu acho que as pessoas não entendem exatamente o que aconteceu para a saída desses médicos aqui do Brasil. A senhora consegue explicar? Olha, a situação do acordo com a Operação MOPAS foi um acordo que foi acompanhado. Houve muito fake a respeito, dizendo que os cubanos, muitos que vieram, não eram médicos. Então, isso foi feito todo um screening dos profissionais que viriam, que eram médicos, sim.
E eles vieram para suprir essa grande necessidade. Tanto que na sequência, nos próximos editais, foi chamado quem primeiro? Os médicos CRM Brasil. Depois, os intercambistas, que são aqueles que são brasileiros, mas formaram-se fora, não tem revalida, mas tem a possibilidade de tê-los. E, por fim, os cubanos, né, que estavam-se por último dessa forma. Então, assim, houve muita fake news, dizendo que não eram médicos, não faziam medicina lá, era uma medicina de pobre para pobre. Isso não é verdade. E a universidade veio como um pé para dar o apoio acadêmico. A universidade está no Mais Médico com esse intuito. O médico está no Mais Médico, ele faz uma formação, ele é acompanhado por uma supervisão acadêmica, uma tutoria acadêmica, e todos os médicos que estão no Mais Médico, eles têm essa supervisão, essa tutoria acadêmica. Por isso, o Mais Médico é afiliado à instituição supervisora, no caso aqui do estado de Goiás, é a nossa Universidade Federal, e atualmente, eu coordeno esse programa. Ok. A gente vai para mais um intervalo. Você pode participar do Conexões mandando um e-mail para a gente no jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp no 99181 1406. Voltamos para discutir a respeito do programa Mais Médicos. Nós estamos aqui com a Ana Maria Oliveira, coordenadora do Mais Médicos em Goiás, e também com o Carlos Rodrigues, que é diretor do COSEMS, Goiás. Carlos, a Ana falou um pouquinho a respeito de todo esse imbróglio, né, envolvendo os médicos cubanos. Você poderia falar um pouquinho mais também sobre a visão da classe médica do Brasil em relação à vinda desses cubanos, dessa questão até mesmo do revalida em relação a profissionais formados fora, qual que é a importância disso? Que há desde o início, né, muita polêmica, muitas questões envolvendo esse programa e a vinda desses profissionais para o Brasil, né? Então, Camila, realmente tem muitas situações, né? O profissional médico brasileiro, infelizmente, a grande parte não vê com bons olhos, né, a vinda desse profissional. A professora já até falou algumas situações, né, que falou que alguns não são médicos, né? E esses profissionais provaram o contrário nesse tempo de permanência no Brasil, né? E já até falei, foi feito um bom trabalho, mas existem várias situações que o profissional médico brasileiro coloca aí e não gosta da presença desse profissional no Brasil. Eu esqueci a outra pergunta que você me fez, perdão. Em relação ao revalida, qual que é a importância de se aplicar esse tipo de avaliação para o médico que é formado fora no Brasil, tanto brasileiro quanto estrangeiro? Eu acredito que, assim, a professora até colocou, né, o revalida ele é importante até mesmo por diferenças de formação, né, currículo, grade curricular de cada curso, e até mesmo por se tratar de, às vezes o profissional faz uma faculdade em um outro país, e até as doenças que são estudadas nesse país são às vezes diferentes das nossas doenças, né? As patologias que são encontradas na nossa região. E o nosso país é um país muito grande, né? Então o revalida é importante até mesmo para saber a fluência da língua desse paciente, do profissional, né? Dentro do país, assim como foi uma das dificuldades que foi encontrada no início em relação ao profissional cubano, que era a questão da língua, né? Alguns profissionais tinham o sotaque bem carregado e o nosso país, como ele é muito extenso, se você for conversar com uma pessoa, às vezes lá do extremo do Nordeste, você tem dificuldade de entender, porque ele fala meio rápido né, e você não consegue entender. Então, para algumas regiões, essa foi uma das dificuldades. Então, o revalida acho que acaba ajudando até nisso, né, para ver a fluência da pessoa em relação à língua brasileira e até mesmo a própria formação. Professora, a senhora falou que era um tripé, né, de ações, a vinda a ida dos médicos para essas regiões, o investimento em infraestrutura também e a possibilidade de novos cursos, né, a formação de mais médicos no Brasil. Como é que está essa terceira questão hoje? Há mais escolas, os médicos estão saindo mais médicos formados no Brasil e qual que também é o impacto disso? Com certeza a gente tem o conhecimento de que tem muito mais escolas do que no passado. Existe uma previsão aqui, em 2020 nós teremos em torno de 4.000
e 500 internos para fazer estágios de internato aqui no nosso estado. Isso é uma situação porque o estágio, ele prevê uma situação de inserção nos serviços, né, onde teremos tantos serviços para inserir esses profissionais, que também isso foi previsto quando da lei do Mais Médico. Existe um acordo de cooperação, que é o COAPS, que se prevê acordo onde o gestor, a instituição formadora, acordam como será feito essa formação, porque a formação é para o serviço, é para o SUS. Então, a formação que as instituições supervisoras fazem é para o SUS. Então, isso também foi previsto. Uma questão que eu gostaria de complementar na fala anterior do Carlos, com relação à questão do Revalida, bom, a interpretação de quando foi criada a lei do Mais Médico é que precisava de se fazer algo a respeito da inserção do profissional médico nas comunidades de difícil acesso. Era necessário fazer algo para esses brasileiros. Então, o que se buscou? Eu não questiono, eu não digo que estava certo ou que está errado. Eu digo que foi uma estratégia de se ir atrás de cuidar da saúde desses brasileiros, desses indígenas, dessas pessoas que estão aí que nunca tiveram acesso à saúde, né? Então, isso foi uma situação que se interpretou dessa forma. Então, vamos buscar esses acordos de cooperação e vamos ver o que é possível. E, na sequência, se buscou que o brasileiro se integrasse. Foi isso que aconteceu, né? Então, penso, as instituições, como os conselhos regionais, o Conselho Federal, eles se preocupam com a formação dos profissionais. Acho muito justa essa preocupação. No entanto, também há que se ver quais são as ações para que a gente chegue à saúde nesses lugares longínquos, nesses rincões do Brasil, que são outros Brasis. É uma responsabilidade que nós todos temos. E até complementando a fala da senhora, professora, às vezes, como a gente está em Goiás, a gente olha às vezes só Goiás, né? Se a gente for olhar às vezes a situação, por exemplo, do Amazonas, do Pará, onde nós temos um paciente para encontrar um médico andando em linha reta, porque as estradas deles lá são rios, né? Então até o colega estava explicando que para ele andar às vezes 1 quilômetro, ele anda 10 quilômetros de rio para poder alcançar 1 quilômetro. E tem pessoas que andam 300, 400 quilômetros, às vezes barco, avião, para chegar até um médico. Então, às vezes, nós não conseguimos visualizar aonde que o programa Mais Médico chegou. Então, assim, é de extrema importância. Foi assim, é algo que é uma conquista da população brasileira, né, professora? Isso, e podemos dizer com certeza que essas populações tiveram acesso a esses cuidados, sim. Tiveram, não foram tão intensos, tão mais densos podiam ter sido, mas que eles tiveram sim, porque nós da Tutoria e Supervisão Acadêmica do Brasil inteiro, a gente tem conhecimento disso. E tem publicações que qualquer um de nós podemos acessar, essas publicações que não são mentiras, são verdades, são pesquisas feitas pelas universidades, pelas as instituições que compõem o Mais Médico, o Ministério da Saúde e da Educação. Tá certo, professora. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada. E eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo a nosso telespectador esse programa que tem essa importância, né? Para que isso não se acabe, né? Precisa de chegar à saúde nos rincões brasileiros. Para esses brasileiros que são menores brasileiros, não deveriam ser. Deveriam ser brasileiros como qualquer um outro, não é? Isso é isso que é importante. Obrigada. Obrigada também, Carlos, pela sua participação. Obrigado, Camila. Obrigado, professora, também pela oportunidade. E que o programa alcance mais brasileiros. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a você. E o Conexões está terminando, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação ou então estar com a gente na internet. Nós temos site e redes sociais. Eu te espero no próximo debate. Até lá!